Olá, esta é a UFPR TV, a TV da Universidade Federal do Paraná. Nesta semana de lançamento da programação da nova TV, estamos conversando com os pró-reitores, com os diretores de setor e com as pessoas que fazem funcionar política e administrativamente a universidade mais antiga do país. É uma forma de fazer com que as pessoas entendam como funciona esta instituição, que é maior do que muitos municípios brasileiros. E é responsável por ensino, pesquisa e pela formação de profissionais que ajudam a escrever a história do desenvolvimento no nosso estado e no nosso país. E vamos começar o programa conversando com o professor Silvio Rogério Correia de Freitas, que é o diretor do setor de Ciências da Terra. Professor, muito obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite. Professor, o setor de Ciências da Terra é o mais jovem da Universidade Federal do Paraná. Como é que se deu a formação desse setor? A formação desse setor ela foi motivada por uma característica muito própria das unidades que o compuseram no instante inicial, que era a identidade com a pesquisa aplicada principalmente ao ensino de pós-graduação e com interação muito forte com o ensino de graduação. Essa identidade promoveu a agregação inicial dos departamentos de Geografia, Geologia, Geomática e, posteriormente, veio se agregar a este grupo o Centro de Estudos do Mar. Podemos dizer, você falava há pouco em desenvolvimento, e a base do desenvolvimento é exatamente o objeto que é tratado nesse setor. A informação, tanto de ordem geométrica quanto de ordem semântica, ela é trabalhada praticamente em todas as unidades e serve de base ao desenvolvimento. Cada unidade tem uma grande variedade de pesquisas. O senhor poderia destacar uma pesquisa, por exemplo, da unidade do Centro de Estudos do Mar? Sim, nós temos alguns projetos que são bastante conhecidos, por exemplo, o dos recifes artificiais. Então, este projeto dos recifes artificiais ele tem um grande impacto porque, além dele promover uma concentração, vamos dizer, da matéria viva, dos organismos vivos marinhos em determinadas áreas, eles também servem como mecanismo para gerenciamento da utilização dos recursos marinhos. Por exemplo, pesca de arrasto não pode ser feita em um local onde existam recifes artificiais. Então, está se privilegiando o pescador artesanal em uma área como esta. E também existe uma preocupação muito grande com o meio ambiente, né? Isso é próprio. De novo, nós podemos dizer que a atividade do nosso setor, ela é voltada, em um primeiro momento, para a geração da informação e na geração de soluções também aplicadas ao controle ambiental. Podemos, por exemplo, mencionar o fato de aonde se alocar, por exemplo, material dragado. Então, são estudos que são desenvolvidos por um grupo de trabalho, por grupos de pesquisas dentro do setor. E esse setor ele também trabalha na questão do mapeamento, né? Certo. Existe um projeto que é bastante importante e que evitou até um conflito territorial. Exatamente. Nós temos, dentro do Departamento de Geomática, nós gerenciamos um projeto como representantes brasileiros, o chamado Projeto CIRGAS, que é um sistema de referência geocêntrico para as Américas, antigamente para a América do Sul e hoje para todas as Américas, após uma recomendação feita pela ONU. Este projeto, pela formação de um referencial e formação de uma base geográfica unificada para as Américas, por exemplo, serviu de base para a mediação do conflito entre o Peru e o Equador. Então, ele se prestou, em um momento já, para a decisão de uma guerra, né? Para evitar uma guerra. E hoje está sendo muito utilizado também na mediação das fronteiras do Chile com a Argentina. Então, são exemplos que nós podemos abordar da importância desse referencial unificado. E, por exemplo, também um outro, que nós podemos até pensar em um outro grande projeto, que seriam dos recursos hídricos, né? Nós temos fontes superficiais e subsuperficiais. O aquífero Guarani, nós ouvimos falar muito desse aquífero. Esse aquífero só vai poder ser gerenciado a partir do momento que tenhamos um referencial único para Uruguai, Paraguai, Argentina, Brasil e Bolívia.
porque nós temos que ver as cargas, as possibilidades de cargas do manancial e a utilização feita em cada um dos países componentes, né? Entre os projetos de extensão, existe um projeto em Agudos do Sul? É um projeto de extensão ou como é que é essa pesquisa? Ele nasceu como um projeto de levantamento. Inicialmente foi um projeto de levantamento pedido pelo Instituto Ambiental do Paraná e pela SEMA para servir de base para a regularização fundiária de pequenas propriedades. Bom, Agudos do Sul é um município próximo de Curitiba, mas é um município que tem uma característica ímpar. Ele é um município formado quase que essencialmente de pequenas propriedades rurais, onde a agricultura é de sobrevivência e os proprietários, de forma geral, não têm recursos econômicos para a regularização. Mesmo não existindo conflitos fundiários, existe a necessidade, vamos dizer, da regularização das propriedades, até por motivo de cidadania, para criar o acesso a financiamentos, até a construção, ao desenvolvimento humano da região. Então, esse projeto ele evoluiu, ele saiu de um simples projeto de cadastro para um projeto mais geral, vamos dizer, de sustentação a uma comunidade. Além desse trabalho associado à regularização fundiária, também está se começando um trabalho voltado ao gerenciamento ambiental. E como é que a comunidade, então, de Agudos do Sul reage, então, à presença dos alunos, à presença dos pesquisadores ali na região? Olha, os alunos estão, porque nós estamos trabalhando com alunos de pós-graduação e de graduação. A população é extremamente carinhosa em receber os alunos, porque exatamente não é uma empresa, não é a presença do Estado impondo soluções, é um tipo de solução de problema onde existe o compartilhamento de ideias, existe o diálogo e existe a proximidade. O aluno tem uma habilidade muito maior, talvez por não ocupar um cargo gerencial, alguma coisa assim, de desvendar a verdadeira necessidade vamos dizer, do morador. E os alunos têm essas atividades tão práticas, né? A pesquisa é mais prática, é mais teórica, ou cada caso é um caso? Como é que é feito isso? Vamos dizer que cada caso é um caso, porque dentro do setor se desenvolve tanto pesquisa básica quanto pesquisa aplicada. Nós temos toda a componente e toda a interação. É uma coisa muito gratificante por essa característica multidisciplinar que nós temos dentro do setor de ciências da terra. Então, por exemplo, nós temos pesquisa básica no desenvolvimento de novas, vamos dizer, de novas alternativas para geração de dados espaciais. Dessas novas alternativas surge o desenvolvimento de novos sensores e novos métodos de aplicação de sensores existentes. Então, nós temos todas as componentes, desde da pesquisa mais básica, aquela onde está mais distante o vislumbre do ganho econômico, até aquela onde está a prestação, é mais voltada a uma prestação de serviços. Dentro dessa prestação de serviços também existem projetos bastante importantes, né? Certo. Qual o senhor destacaria? Olha, nós temos, nesse momento, nós temos a pesquisa minerais com significado econômico para o Paraná. Existe uma pesquisa desenvolvida nesse sentido, né? Por exemplo, o caulim. O caulim é um mineral que existe em abundância no Paraná e que merece todo um tratamento, quer dizer, toda uma investigação em cima no sentido do seu melhor aproveitamento. Este mineral, talvez por um baixo valor agregado, se nós pensarmos para pequenos volumes, quando se pensa no grande volume existente e no mercado existente, ele se torna muito importante do ponto de vista econômico. Nós temos o projeto, como eu mencionei há pouco, nós temos o projeto voltado para os mananciais, né? Temos o projeto voltado, vamos dizer, para os recursos energéticos. Então, temos um grande projeto patrocinado pela Petrobras em desenvolvimento dentro do setor. E temos projetos, vamos dizer, com alcance internacional, como mencionamos.
a essa parte do projeto Sirgas, onde nós temos inclusive a inserção de plataformas espaciais, dados obtidos a partir de plataformas espaciais para aplicações multifinalitárias. Exemplificando, por exemplo, o aspecto da batimetria. Foi desenvolvida uma tese recentemente em nosso setor, onde a batimetria passou a ser efetivada e com grande grau de acerto a partir, vamos dizer, de sensoriamento remoto a partir de satélites artificiais. Então, evitando aquele processo demorado de aquisição de dados, né? Então, são o aproveitamento da tecnologia existente e também o desenvolvimento de novos métodos dentro, vamos dizer, do nosso setor. E, professor, existem parcerias com outros setores da universidade? Sem dúvida nenhuma. Nós temos uma interação já, se pensarmos da nossa origem, nós temos uma interação já direta com o setor de tecnologia, porque também mantemos um curso de engenharia dentro do nosso setor. Que nós, vamos dizer, essa ligação, vamos dizer, filial, né, com o setor de tecnologia. E temos também ligação com o setor de biológicas, porque o ambiente costeiro, as pesquisas desenvolvidas no Centro de Estudos do Mar, também fazem uso da informação desta componente, da componente biológica. Também temos interação, vamos dizer, com o setor de agrárias. Porque a gestão do dado ambiental também ela é extremamente vinculada a uma base geográfica. E podemos dizer que a informação cartográfica hoje, ela não se dá apenas naquela tradicional carta impressa. Hoje a gente pensa muito mais em bases de dados em ambientes digitais. E o gerenciamento dessas informações e a construção de produtos são os objetos de trabalho. Desde a gestão, vamos dizer, de um sistema de transporte, aplicações, epidemiologia, por exemplo, propagação de doenças dentro de uma comunidade, pode ser feita num sistema de informação geográfica. Pelo posicionamento espacial, a gente entender um pouco mais como que está se desenvolvendo a propagação de uma doença, por exemplo. Então, é multidisciplinar realmente a atividade do setor. Professor, muito obrigada pela sua presença. E vamos a um rápido intervalo. No próximo bloco, nós vamos conversar com o professor Mauro Lacerda Santos Filho, diretor do setor de tecnologia. Nós conversamos agora com o professor Mauro Lacerda Santos Filho, diretor do setor de tecnologia. Professor, obrigada pela presença. Oi. Professor, o senhor comanda um verdadeiro exército, né? 4.500 alunos, são mais de 200 professores e 90 funcionários. Como é que funciona tudo direitinho? Imaginando que funcione tudo direitinho, né? Na verdade, é um comando colegiado. O que nós buscamos lembrar é o fato que somos todo esse contingente faz parte de uma instituição venerando, uma instituição que é onde é muito gostoso trabalhar. Então a coisa fica fácil. Desde que você perceba que o primeiro ato de aprender a comandar é saber que você jamais vai conseguir comandar, a coisa vai funcionando. Não me perguntem muito por quê, eu só vou responder isso amanhã. E, professor, quais são os projetos, qual a menina dos olhos hoje desse setor? Veja, o nosso setor é um setor fim, é um setor de tecnologia. Tudo que se faz no mundo, o que representa a identidade da civilização hoje, por mais que os nossos colegas de outras áreas insistam ao contrário, é a tecnologia. Então, nós trabalhamos com produto e com educação. No caso do produto, desde pesquisas aplicadas com diversas empresas, até serviços de extensão à comunidade, são situações que acontecem cotidianamente no setor. E, além disso, a responsabilidade de envolver nessas ações todos os nossos alunos, seja de graduação, seja de pós-graduação, em todos os departamentos.
Você gostaria que talvez que eu citasse alguns exemplos, né? Na área de produtos especificamente, nós temos diferentes áreas de aplicação de ferramentas, de modelos, por exemplo, de tecnologia da informação. Estamos propiciando alguns trabalhos com o governo do estado e com nossos conselhos profissionais na área de educação continuada, reciclando profissionais em todas as áreas. Veja, o Paraná tem uma contingência de 28 mil engenheiros e arquitetos que precisam constantemente estar reciclados. Os que estão em Curitiba é fácil, mas como é que você atinge o que está lá em Guaíra, ou em Cornélio Procópio, ou em Pato Branco? Nós temos provendo ferramentas de inteligência artificial gratuitas através do nosso conselho profissional, que permite que esse profissional tenha acesso ao nosso banco de conhecimentos. Nós temos trabalhos, por exemplo, de pesquisa básica com siderúrgicas no desenvolvimento de novos materiais. Nós temos trabalhos, por exemplo, na parte de implementos automobilísticos. Nós temos uma sinergia muito grande com uma instituição já famosa aqui no Paraná, chamada LACTEC. O LACTEC é um instituto de pesquisa, que é o segundo instituto de pesquisa do Brasil, recebeu o prêmio de melhor instituto de pesquisa da região sul pela segunda vez no ano passado, já tinha recebido no ano anterior. E uma série de produtos, por exemplo, de conservação energética, de aplicação de materiais, de estudos até ambientais, são feitos pelo LACTEC, que faz parte do nosso complexo de laboratórios. Na área de serviços, nós podemos citar, por exemplo, todo o controle de combustíveis do Paraná, ele está centralizado nos laboratórios do Departamento de Engenharia Química do nosso setor. Então, toda essa balbúrdia, esse furdunço de adulteração e etc. e tal de combustíveis, que é um assunto em moda, todo ele está sendo, na verdade, estudado e balizado junto com a Agência Nacional do Petróleo, através de estudos do nosso laboratório, né? Por exemplo, seriam alguns desses exemplos que eu poderia colocar. Nós temos tomado parte de diversas comissões do governo em relação a obras inacabadas, em relação, por exemplo, ao prédio do Fórum do Tribunal de Justiça, aquele exemplo de má engenharia que nós temos ali na Praça do Centro Cívico, para citar algumas situações. E, professor, a preocupação não é apenas de formar um aluno que seja um excelente técnico, um excelente profissional, mas ter uma consciência como cidadão e a consciência na hora da aplicação dos seus conhecimentos na comunidade. É esse o objetivo? Com toda certeza. A tecnologia é isso, né? Por mais que se queira identificar a tecnologia e confundida com uma tecnocracia, a tecnologia é uma característica da civilização. Então você não consegue formar um estudante sem que ele esteja realmente inserido no meio social. Uma tecnologia que não está inserida no meio social provavelmente vai servir para meios perversos, para fins de guerra, seja lá o que for. Então a nossa preocupação, principalmente nos últimos anos, é nos preocupar muito em termos de inserir o nosso aluno como um profissional cidadão a contento. E isso não é feito apenas na instituição. Nós procuramos manter, não é uma tradição do meu setor, mas já está se tornando parte da nossa história, programas de pós-graduação de maneira muito ampla, né, buscando atingir esse tipo de inserção. E agora temos um plano de buscar um programa de pré-graduação, já que nós estamos recebendo alunos que apresentam dificuldades sociais muito grandes, até por falta de conhecimento, e a universidade é tão boa na pós-graduação, nós estamos propondo, junto com a Escola Técnica da Universidade, um programa de pré-graduação. Quem sabe os nossos alunos mesmo de graduação não poderiam, de uma maneira qualquer, colaborar para que os mais jovens que eles pudessem ter uma preparação melhor para chegar já aos nossos bancos escolares com uma visão cultural diferente. E aí você pode mudar, quem sabe, a cultura de toda uma geração. Existe um projeto chamado Engenheiro da Família. Certo. Como é que ele funciona? O Engenheiro da Família é um projeto onde nós escolhemos comunidades carentes, né? E essas comunidades carentes recebem um apoio técnico para diversas ações de melhoria de qualidade de vida. Desde explicações ou sugestões para efetuar uma autoconstrução de uma melhoria na sua residência, até situações de alta tecnologia, como, por exemplo, a reciclagem, o reuso de água, por exemplo, de chuva, o reaproveitamento de resíduos, uma melhor eficiência energética, de maneira que a qualidade de vida daquela célula familiar possa ser melhorada sem muito custo. Nós começamos trabalhando com a COMEC, a Coordenadoria da Região Metropolitana de Curitiba, num
no programa de relocação das áreas de invasão de mananciais, e agora estendemos para outras comunidades carentes, uma vez que aqueles problemas foram resolvidos, estendemos para outras comunidades carentes. Só mostrar também a importância dessa utilização de tecnologia, por exemplo, na reciclagem, né? Nós temos um trabalho muito interessante com a Secretaria de Obras e algumas empresas da cidade, do Estado, onde nós estamos recomendando, já saiu inclusive nos editais do governo, que as obras públicas do governo possam utilizar materiais reutilizados, por exemplo, caliça de construção, dejeitos de construção. Veja, Curitiba, por semana, normalmente tem algo em torno de 3.000 toneladas desse tipo de lixo sendo criado. Isso daria para você fazer algo em torno de 25 a 30 casas populares. Ou seja, só utilizando o lixo que nós mesmos criamos, né, nós podemos resolver o problema populacional do Estado com um pouco de boa vontade política rapidamente, que é uma boa vontade que nós temos encontrado até nesse governo com um projeto com a Secretaria de Obras e a Secretaria de Relações Institucionais do governo. Existe também um projeto de uma casa popular que está sendo implementado, né? Essa habitação popular que eu me referi anteriormente, ela toda foi estudada em cima de um projeto de casa popular, porque todo mundo fala, né, de projetos de favela, etc. e tal, projetos muito interessantes, mas ninguém nunca perguntou exatamente para o pessoal de baixa renda o que é que eles precisam, o que é que eles gostam. E nós fizemos isso. Então nós propusemos um projeto de uma casa popular a gosto do cliente, ou seja, não é uma casa para resolver um problema econômico, mas para resolver um problema realmente social. E surgiu coisas muito interessantes, né? Você tem casas populares de 3 quartos, por exemplo. E não é o que o cara quer. O cara quer, na verdade, ter um quarto grande, porque as famílias de baixa renda costumam conviver muito amplamente, né? Geralmente, nos projetos de casa popular, o cara tem uma sala de visita e cozinhas muito pequenas. Então, nós descobrimos que não, o que o cara quer é a cozinha grande, tá? A cozinha, porque na cozinha é o local social. Então, você tem que ter uma mesa grande, porque a mesa é a unidade de produção da casa, onde a mãe vai fazer a comida, onde o pai vai trabalhar, onde as crianças vão fazer o estudo. Então, essa mesa é a parte primordial. Aí você começa a pensar, bom, e se o cara melhorar de vida, ele vai fazer o quê? Qual seria a primeira coisa que você colocaria numa casa popular se o cara ganhar um pouco mais de dinheiro? O que seria, na tua opinião? A primeira coisa que eu colocaria? Ele tem ali a cozinha, tem o quarto, tem a sala de visitas. Isso, tem a sala de visita. Tem a sala de visitas, eu tenho o banheiro. Tem o banheiro, obviamente. Eu não sei, eu colocaria mais um quarto, colocaria uma garagem, para o carro? A garagem. Por incrível que pareça, o primeiro upgrade da casa é a garagem. Porque o primeiro símbolo de melhoria de condições de vida é quando o cara consegue comprar um carro. Então ele não quer mais um quarto para o filho. Ele mantém como está, mas tem que ter uma garagem. O que significa que a saída da casa tem que ser bem pensada, senão você inviabiliza a garagem. Então aparecem situações interessantes, quando você começa a falar de tecnologia aplicada ao ser humano, sabe? E existe a intenção de criar mais cursos de pós-graduação no setor? Nós somos um setor de serviços de educação profissional. Nunca tivemos uma história de pós-graduação como tiveram outros setores, os quais eu invejo muito. Mas nos últimos 6 a 8 anos nós resolvemos investir nessa área. Então nós passamos de 2 a 3 programas de pós-graduação de mestrado que nós tínhamos. Hoje nós temos 8 programas de mestrado e 3 de doutorado. Praticamente nós cobrimos toda a área de tecnologia de ponta, digamos assim, que precisaríamos. Falta agora apenas um mestrado na área de arquitetura que estamos tentando desenvolver para o ano que vem. Que acho que aí fecharemos praticamente um ciclo dentro do setor. Professor, muito obrigada pela sua presença. Vamos a um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos conversar com a professora Serlei Maria Fischer-Hanzi, diretora do setor de educação.
Nós conversamos agora com a professora Serlei Maria Fischer-Hanzi, diretora do setor de educação. Obrigada pela presença, professora. Eu agradeço. Professora, como funciona o setor de educação? Ele é um pouco diferente dos demais. Exatamente. O setor de educação, ele foi criado numa perspectiva de atender uma demanda de formação de professores, e ele foi criado, num primeiro momento, integrado ao setor de humanas, e a partir da década de 60 ele acaba assumindo uma identidade própria, se torna um setor de educação e começa a ampliar as suas perspectivas de formação. Então, além de formar o professor em todas as séries do ensino fundamental, desde as séries iniciais, educação infantil, até o ensino médio, ele também forma o pedagogo. Nós ampliamos a perspectiva de produção de conhecimento, né? O setor de educação se tornou, a partir de um programa de pós-graduação que nós temos hoje, de mestrado e doutorado, um setor que também produz conhecimento em educação, e também nós ampliamos as nossas atividades, obviamente, na perspectiva da extensão, que é um dos objetivos da universidade. E como é que é a atuação na extensão? O setor de educação trabalha basicamente com escolas. Nós temos vários projetos em escola de extensão, na perspectiva da melhoria do ensino, de novas tecnologias, novas perspectivas do ensino-aprendizagem. Nós temos outros projetos de extensão que mais voltados para a comunidade, voltados para atendimento, por exemplo, de meninos de rua, para atendimento de projetos de prevenção a drogas, projetos, por exemplo, com o MST, de alfabetização de adultos. Então, ele atende tanto as escolas como alguns projetos mais voltados assim, para a comunidade. O setor também está envolvido no projeto do Vale do Ribeira? Também está envolvido na perspectiva da formação de educadores para a alfabetização de adultos. E como é que isso ocorre, né? Está ocorrendo, inclusive, nesse momento, né? São cursos de formação, de capacitação, na verdade, de professores, para trabalhar com jovens, com a formação, né, de adultos. Qual o maior desafio que o setor de educação enfrenta hoje? O maior desafio do setor de educação hoje é a perspectiva da formação de professores. Nós temos hoje, atendemos, né, todas as licenciaturas da universidade, na formação pedagógica, de formação de professores. Temos discutido nacionalmente essa questão da formação de professores, temos trabalhado na perspectiva de que ela deve ser melhorada, não só melhorar a formação, como a valorização do professor nas escolas, né, valorização via projetos do governo federal que nós temos debatido e discutido, e eu acho que a perspectiva a mais importante, digamos, o maior desafio do setor nessa perspectiva é de justamente tentar proporcionar, por exemplo, ou debater na universidade um projeto de formação de professor que envolva todas as licenciaturas e que não fique, por exemplo, muito restrito ao setor de educação, essa perspectiva da formação. Nós achamos que você só trabalhar na perspectiva da formação pedagógica do professor, voltada a algumas disciplinas pedagógicas, você não forma o professor, você precisa ter um projeto realmente de formação do professor, desde que ele entre na universidade até ele sair da universidade, nessa perspectiva de que ele vai atuar em sala de aula e como que ele deveria estar atuando em sala de aula, não só na perspectiva pedagógica, mas sim também na perspectiva da formação do curso que ele escolheu. E de que maneira isso poderia começar a ser feito? Olha, nós já estamos trabalhando, nós temos feito uma discussão dentro da universidade, tem um fórum das licenciaturas dentro da Universidade Federal do Paraná, e esse fórum já está trabalhando nessa perspectiva de discutir uma política de formação de professor dentro da universidade e de atender às diretrizes curriculares nacionais de formação de professor, onde cada curso vai ter que realmente elaborar uma diretriz de formação de professor. E, nessa perspectiva, eu acho que nós já estamos, pelo menos, discutindo dentro da Universidade Federal do Paraná para que isso ocorra, para que nós possamos realmente formar um professor de forma um pouco mais integrada, mais intensa, mais profunda. Existem algumas publicações, né, feitas pelo setor. Que publicações são essas e a que público elas se dirigem? Isso, as nossas publicações estão voltadas a uma publicação
A mais importante que nós temos é a revista Educar. É uma revista que está bem avaliada nacionalmente, ela tem uma distribuição nacional. A perspectiva da revista é de que ela seja, por exemplo, distribuída e discutida entre os pares que produzem sobre educação, mas também que ela possa estar sendo utilizada nas escolas, pelos professores, por pessoas que atuam realmente na área da educação. É uma perspectiva, uma perspectiva de você levar a produção do setor, né, que nós temos um curso de mestrado e doutorado em educação, e levar essas produções, por exemplo, divulgar, né, e socializar essas produções do setor de educação. Existe um número muito grande de pesquisas em educação atualmente em andamento? Existe. No mestrado e doutorado, nós temos 3 grandes áreas. Uma área mais voltada para a perspectiva do ensino-aprendizagem, da cultura escolar, uma área mais voltada para a educação e trabalho, e outra área mais voltada para a perspectiva da história e historiografia da educação. São 3 grandes áreas e todas elas com vários pesquisadores, né, produzindo sobre essas temáticas e com vários alunos também de mestrado e doutorado, com várias produções de teses, dissertações também nessa perspectiva dessas 3 grandes áreas, né, que são, digamos, o carro-chefe do nosso programa de pós-graduação. E existe uma aplicação prática desses estudos que são feitos? Como é que isso funciona? Olha, os estudos em educação, eles não são voltados necessariamente para essa aplicação prática, né? São estudos que você faz, você pode até fazer alguns estudos, por exemplo, mais diretamente vinculados à escola, fazendo uma pesquisa atual sobre a escola e a produção do saber escolar, por exemplo, mas a perspectiva é de que esses estudos contribuam para que você melhore a compreensão da educação e a importância dela e de todas as possibilidades, né, que a educação tem, mas não necessariamente no sentido de que ela tenha que ter uma aplicabilidade prática, né, mas no sentido que ela possa estar contribuindo realmente para pensar e fazer educação no país. Existe um projeto de educação à distância, quando ele foi criado e como é que é o funcionamento? Nós temos um curso de educação à distância em pedagogia, então nós temos um curso de pedagogia presencial e um curso de pedagogia à distância. O curso de pedagogia à distância foi criado em 2000 e ele foi criado para atender realmente os professores que estão em serviço. Então ele está funcionando em vários campos, nós temos 5 campos de funcionamento desse curso de educação à distância e o público é direcionado só para professores realmente que estão em serviço. Então é para uma formação realmente inicial, mas dos professores que já estão em atividade. E existem projetos também na área de alfabetização de adultos? Como é que são desenvolvidos? Existe. Nós temos projetos de alfabetização de adultos, esse que nós conversamos sobre a Valdeir Ribeira. Nós temos projeto de alfabetização de adultos nos movimentos Sem Terra. Né, são projetos que são desenvolvidos nos próprios assentamentos. Nós temos equipe que coordena esse projeto e essa equipe trabalha com alunos de graduação, ajudando no desenvolvimento do projeto mesmo, né, nos assentamentos. Então, nós é que vamos para os assentamentos, não são os professores que vêm para cá, que vêm para a universidade, né? E assim, qual a sua opinião geral sobre a educação no país hoje? Opinião geral sobre a educação no país. Eu penso que nós estamos num movimento de mudança. Nós realmente estamos lutando para isso. O setor educação, essa é mais uma das atividades do setor educação. Nós participamos de vários fóruns nacionais e locais, fóruns em defesa da educação pública e gratuita. Então o setor tem uma participação bastante ativa nisso, né, nesses fóruns, e bastante, digamos, não é só uma discussão de análise e crítica, mas também a participação propositiva, né, de políticas públicas para a educação. Então há uma expectativa muito grande de que nesse governo a educação realmente seja tenha preferência,
né, e que realmente se invista em projetos que há tanto tempo nós lutamos nesses fóruns para que melhore a educação, para que ela possa realmente ser ampliada, democratizada e que nós possamos realmente fazer um projeto bom de investimento na formação e na valorização do professor. Professora, muito obrigada pela sua participação. E no próximo bloco, nós vamos conversar com o professor José Borges Neto, diretor do setor de Ciências Humanas, Letras e Artes. Nós conversamos agora com o professor José Borges Neto, diretor do setor de Ciências Humanas, Letras e Artes. Obrigada pela presença, professor. Professor, o senhor trabalha com um setor que tem uma diversidade grande, né? Tem a psicologia, tem as artes, tem a comunicação. Como trabalhar com tanta diversidade? A questão básica é administrar a diversidade. De fato, o setor tem a psicologia, por exemplo, que faz uma interface com a saúde, né? O turismo faz uma interface com a administração. Nós temos um setor, digamos, uma espécie de núcleo duro de ciências humanas, que é história, ciências sociais, antropologia, filosofia. Nós temos comunicação, que é uma coisa à parte, temos um curso de artes, temos um curso de design, que tem inclusive muita interação com engenharia mecânica, com arquitetura. A gente trabalha nessa diversidade. Isso para mim não surpreende muito, que a minha área de pesquisa é uma área mesmo de trabalhar com a diversidade. Eu trabalho com linguagem. E na hora que a gente trabalha com linguagem, trabalha com jornalismo, trabalha com a psicologia, ou seja, trabalhar com linguagem é trabalhar nessa área de multidisciplinaridade. Né? Então, para mim não é uma grande novidade e não é difícil administrar a diversidade. Né? Às vezes o que a gente precisa fazer é fazer a pessoa de uma área entender e respeitar o trabalho da outra área. Isso às vezes acontece. Mas, de modo geral, dá para conviver bem, sem problema. Quem são os alunos, né, desses tantos departamentos? São todos muito diferentes. São mais de 3.000 que nós temos em graduação e eles são muito diferentes. Quase dá para distinguir, inclusive, pelo modo como se vestem. Não é? O aluno de design não se veste do mesmo modo que o de ciências sociais, e o aluno de letras é um pouco mais velho. Então, os alunos são muito diferentes. Os alunos de comunicação são todos menininhos, né? Assim, a faixa são 18, 19 anos. Em letras, a gente tem muita gente fazendo o segundo curso. Também em filosofia, muita gente fazendo o segundo curso. Já são formados em outras áreas, administração, seja o que for, e voltam à universidade. Então, os alunos são muito diferentes. O que é bom isso? Eu acho que é enriquecedor. A diversidade é enriquecedora. Há uma monotonia na homogeneidade, né? E professor, isso na parte de graduação. E na pós-graduação, o que é oferecido? Bom, nós temos 6 programas de pós-graduação, alguns bem antigos. Letras e História são lá dos anos 70, já existe desde os anos 70. Os 2 com mestrado e doutorado. Depois temos cursos mais novos em Antropologia Social, Psicologia, Filosofia e Sociologia. São cursos já dos anos 90, em princípio. E formando mestrandos, né, mestres e doutores nessas várias áreas. E como é que é feita a pesquisa, né? Fazer e divulgar essa pesquisa? Todos os nossos programas, de um jeito ou de outro, eles têm publicações em que uma parte do resultado da pesquisa aparece, e também outras revistas são utilizadas de outras universidades, né? Nós temos revistas bem antigas, revistas respeitadas nacional e internacionalmente. Nós temos revista, por exemplo, Sociologia, a revista Sociologia e Política é uma revista respeitada internacionalmente.
A revista Letras é uma revista que vai para mais de 200 universidades no exterior, e é uma revista que circula desde 1953, é uma revista bem antiga. A revista de História também é uma revista de circulação muito ampla e bastante antiga. Enfim, nossos programas todos têm essas publicações, são publicações técnicas, basicamente, não é divulgação científica, né? É basicamente para divulgação, para desenvolvimento da ciência e produção científica. Em termos de projetos, o que vem sendo aplicado? Bom, nós temos, aí depende da área também, né? Novamente aquela... Vamos eleger uma área, então. Vamos eleger, eu podia falar de algumas, talvez pegar duas coisas muito diferentes. O design desenvolveu há muito tempo um projeto de embalagens. Na verdade, o que eles faziam era desenvolver embalagens. Embalagem para bala de banana, embalagem para, enfim, frutas, né, como um tipo de projeto. Artes, por exemplo, está agora, a parte de música, com um projeto de educação musical para crianças pequenas, crianças a partir de 6 meses, 1 ano de idade. Nós temos na área de letras um projeto grande, com bastante gente de mestrado e doutorado envolvida, que é de descobrir como funciona a aquisição da escrita, como aprendem a escrever pessoas portadoras de deficiências mentais generalizadas, por exemplo, o retardo mental, síndrome de Down, todas essas várias deficiências, né? Tem lá umas síndromes todas que eles analisam, e ver como que essas pessoas fazem, com que idade aprendem, como aprendem, se aprendem a escrever, né? E como é um trabalho, inclusive, auxiliar para a atividade pedagógica, para as escolas. Então, há um projeto junto ao Hospital de Clínicas, em que crianças de escolas públicas com problemas de aprendizado, uma área de escrita, vão para lá e recebem daí todo um diagnóstico neurológico, psicológico, linguístico, e é feito um tipo de tratamento, enfim, dessa questão. É tudo muito diversificado mesmo, né? Na antropologia tem gente trabalhando com índios caingangues, tem gente trabalhando com movimentos sem terra, tem gente trabalhando com estrutura das instituições, enfim, governamentais, muito diferente, né? E, então, existe uma interação também com outros setores? Existe. Eu, particularmente, trabalhei muito tempo na informática. Durante 10 anos, dei um curso obrigatório na informática, de linguística, e tenho co-orientado dissertações de mestrado na informática, porque eu trabalho numa interface com informática. E nós temos por exemplo, do pessoal da área de letras, né, com pediatria e neurologia no HC, tem alguma interação, com a psicologia tem interação. Nós temos lá grupos que tratam de toxicomanias, e com as indústrias, com trabalho. A antropologia também tem várias relações, história. Então, é tudo muito diversificado mesmo. E existe também uma integração com outras universidades para troca de informações? Existe. Nós temos vários convênios, nós recebemos pessoas e mandamos pessoas em convênios com universidades, e nós temos, assim, digamos, projetos conjuntos em algumas áreas, sim. E temos um convênio agora, estamos ultimando um convênio com a Universidade de Pisa, na Itália. Foi assinado agora, ontem ou antes de ontem, um convênio com a Universidade de Tóquio para colaboração em pesquisa científica. Não é simplesmente intercâmbio de alunos, que isso a gente tem mais, mas colaboração científica a gente tem com muitos lugares, sim. E assim, com relação à comunidade em geral, existe essa relação, essa proximidade? Existe. O nosso setor é um setor que tem bastante demanda da comunidade em algumas áreas, por exemplo, a área de ensino de línguas. Nós temos o CELIM, que é o Centro de Línguas, que oferece cursos eu nem sei o número, mas polonês, ucraniano, hebraico, árabe, russo,
além das tradicionais, né, italiano, francês, inglês, espanhol. Já chegou a ser promovido o curso de islandês, acabou não tendo inscrito, mas foi oferecido. Curso de grego moderno, de grego clássico, latim, há uma infinidade de cursos, português para estrangeiros. Então isso, por exemplo, permite uma interação com a comunidade nessa área, digamos, de serviço, né, que é bastante grande. E professor, o que é que levou o senhor às letras? Foi um acidente, na realidade, então isso é uma história longa, não sei se vale. Eu, na realidade, trabalho numa área que, fora do Brasil, chama-se engenharia da linguagem. Tá? E as pessoas lá da área de letras e da área de humanas dizem que eu tenho uma cabeça demais de engenheiro. Eu trabalho com lógica, com modelagem matemática e nessa interface com computação. Tá? Então eu sou uma espécie de ser estranho, né, mesmo das letras, de certo modo. E quando é que se deu essa decisão, né? Partir para as letras? Por acaso, eu queria ser diplomata quando eu tinha 17 anos. Então eu fiz Direito e Letras. E aí acabei desistindo de Direito, porque Letras me atraiu muito mais. E terminei o curso de Letras e nunca saí da universidade. Terminei Letras e já fui contratado como professor e estou lá desde, não vou nem te dizer de quando. Professor, muito obrigada pela sua presença e até o nosso próximo encontro.